Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação nessa quinta-feira do nosso Verdão. A gente começa aqui o vídeo com um corte do jogo aberto, é claro, falando dessa grande vitória para cima do Atlético Mineiro, mas infelizmente não foi suficiente, isso aí a gente já sabe, enfim, mas você vai ver aí o detalhe do jogo, que o Palmeiras com -1 conseguiu atuar muito bem. Fechando o vídeo, a gente vai trazer informação muito importante sobre Gabriel Jesus voltar a vestir a camisa do Verdão. É isso mesmo, rapaziada, o André Hernan e o pessoal da ESPN trazendo a informação que ele quer voltar a vestir a camisa do Verdão, ainda mais que ele quer voltar também para a seleção brasileira, e aonde seria melhor para ele aparecer para o Carlo Ancelotti? Sim, seria aqui no Verdão. A prateleira tá aí, já viu que o Vitor Roque aconteceu com ele, voltou a ser relacionado pela seleção, então ele quer sim voltar a vestir a camisa do Verdão e tentar uma vaga na seleção de 2026. Então tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Resolveu mostrar competência, bom futebol. Os jogadores fizeram o time voltar a vencer contra o Atlético Mineiro na casa do adversário. Flaco Lopes, tão cobrado nos últimos jogos, apareceu. O Alan da mesma maneira e outro garoto, o Luigi. E o Palmeiras fez 3-0 com um homem a menos para cima do Galo. Antes da bola rolar na casa do Galo, protestos. Algumas faixas das torcidas de cabeça para baixo pelo fim de ano melancólico. Já com a bola rolando, um susto. Nem 1 minuto e Vitor Hugo deu um presente. Gol anulado pelo impedimento do Vitor Roque. 8 minutos depois, Alonso e Vitor Hugo não se entenderam. Melhor para Flaco Lopes. Los primeros 15 minutos fueron los que condicionaron el resultado final, porque después de esos 15 minutos el Timmy tuvo un comportamiento... Não se impede justo. Cabeça na casa do Galo, protestos. Algumas faixas das torcidas de cabeça para baixo pelo fim de ano melancólico. Já com a bola rolando, um susto. Nem 1 minuto e Vitor Hugo deu um presente. Gol anulado pelo impedimento do Vitor Roque. 8 minutos depois, Alonso e Vitor Hugo não se entenderam. Melhor para Flaco Lopes. Los primeros 15 minutos fueron los que condicionaron el resultado final, porque después de esos 15 minutos el Timmy tuvo un comportamiento muy superior al rival. O Atlético ainda tentou pelo alto e foi por lá que a Arana acabou entregando um presente para Alan aumentar a vantagem. Everson ainda evitou que seria o terceiro gol. Carlos Miguel parou a lei do ex. Mas enquanto o Atlético tentava diminuir com Rony de bicicleta, no Maracanã, o sonho do título do Verdão caía por terra. De volta à Arena MRV, Piquerez acertou o joelho do Saravia. Expulsão com a ajuda do VAR no finalzinho do primeiro tempo. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Piquerez primeiro disputa a bola e depois, mas o VAR conseguiu chamar e entendeu, foi para vocês viram a falar no final com o árbitro. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos, sim, fomos vice, jogámos mal, mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. 1 a mais no campo, 2 a menos no placar. E o Galo se lançou para o ataque no segundo tempo. E quando pareceu que finalmente essa muralha ia ruir, na raça do Rony, o gol foi anulado. Toque de mão do Rústico. A gente parecia que um time que já estava com uma vaga em algum lugar, uma Libertadores para o ano que vem e não tinha mais nada a fazer, sabe? Então, hoje, sem dúvida nenhuma, é muito grave o que aconteceu aqui. Tem que ser muitas coisas, tem que ser analisadas. O Atlético até pensou que a situação não poderia piorar, mas Luigi entrou para terminar os trabalhos. Placar final, Atlético 0, Palmeiras 3.
Resultado que implica obrigatoriamente no desempenho do Atlético para o ano de 2026, porque agora vai precisar somar 3 pontos contra o Vasco para sonhar com uma vaga para a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Essa é a verdade. Então, não tenho nada que pontuar, somente em dizer que eles estão completamente com razão em fazer isso. E a verdade é que ganhamos com toda a justiça, podemos ter feito mais 1 ou 2 golos, acho que os jogadores voltaram a mostrar aquilo que são capazes e parabéns aos meus jogadores. Lutamos em várias frentes, mas só levamos a medalha de vice. Não dá para falar se tivesse tomado outra decisão, aquele jogo contra o Grêmio, de repente. Mas o Flamengo, na mesma noite em que consagra e que confirma o título brasileiro, vê o Palmeiras vencer o jogo, mas não levar o campeonato, Edu. Isso já era previsível, mas o Palmeiras, o que eu gostei é que eles jogaram com honra, foram lá, jogaram melhor do que o Galo, fizeram um resultado elástico, tiveram o Piquerez expulso e mesmo assim conseguiram se impor em campo, mostrando porque o Palmeiras foi um grande candidato ao título ao longo dessas 37 rodadas. Renata, são decisões, por exemplo, que o Abel teve, que aí arcou com algumas consequências. E essas consequências fez com que o Palmeiras não conseguisse brigar pelo título até a última rodada, ou até ganho também. Agora, o que a gente vê é que ontem o Palmeiras entrou sério, entrou da forma como a gente sempre viu o Palmeiras jogar, marcando em cima, não dando espaço, tanto é que faz 2 gols muito rápido. E aí depois, quando o São Paulo mexe no time, tira um zagueiro, aí acaba dificultando mais o Palmeiras. Aí o Atlético foi para cima, que é natural, jogando em casa e tudo. E aí no finalzinho do primeiro tempo, a expulsão do Piquerez, que isso acaba dificultando no segundo tempo, porque aí o Atlético foi para cima, teve bola na trave, o Carlos Miguel fez grandes defesas, a defesa suportou muito bem e o gol muito bem anulado. Realmente a bola bateu na mão ali do Rony e muito bem anulado. E no finalzinho, né, o menino ali da cria da academia, Luigi, foi lá, fez um gol. Poderia ter feito o outro também, mas o mais importante de tudo foi a seriedade que o Palmeiras entrou nesse confronto contra o Atlético Mineiro. E eu espero que seja a seriedade também diante do Ceará, para que o Palmeiras possa pelo menos terminar em segundo colocado. Agora ele falou em asterisco. O que seria esse asterisco, Ronaldão? Para a Libertadores, para a arbitragem? Ele falou também no jogo do São Paulo, que depois daquela partida tudo foi diferente. O asterisco pode ser para ele também, que desativou a equipe dele, né? Nós vimos de um lado o Felipe Luiz perdendo peças, mas ele encaixando peças, não desmontando a equipe toda, não destravando. Era só ele ter vencido, por acaso, o Grêmio. Se ele vence o Grêmio, poderia ser uma outra partida agora. Vitória em casa. Essa briga poderia estar continuando até agora. Só lembrando que o Flamengo foi também a Minas, antes da Libertadores, jogou contra o Galo, empatou, não conseguiu vencer o Galo. Que, aliás, o Galo que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil nos pênaltis. Foi. Então, tinha alguma possibilidade, mas o Abel, ele fez uma escolha e não tem problema. Ele quis apostar todas as fichas na Libertadores. E se lascou. Não levou. Faz parte. Mas às vezes você tem que fazer isso, só que assume pronto. Isso, é isso aí. Usa tem que como assumir. motivação. Outra coisa, gente, tem que parar de achar. Um vai ganhar o título. Só que você, Abel, não pode ficar só falando de arbitragem. Se a gente pega um campeonato desse, todo mundo tem prós e contras, infelizmente. A Leila já falou. A Leila falou pra ele, falou, nós erramos aqui, perdemos desse jeito e você tá falando de arbitragem ainda. Mas você acha que tem esse asterisco mesmo, Cicinho? Você vê dessa maneira? Não, eu não vejo dessa maneira, Renata, porque o erro da arbitragem, se você pegar desde o começo da competição, favoreceu o Palmeiras, também prejudicou o Palmeiras, favoreceu o Flamengo, prejudicou o Flamengo, favoreceu o São Paulo. Então, todos tiveram, né, o seu problema e também o auxílio da arbitragem. Eu acho que essa transferência de responsabilidade do Abel, que deve ser esse asterisco, né? Ele está transferindo algo que ele errou, porque como que o Palmeiras, ele precisa fazer uma reflexão. O Palmeiras não ganhou de nenhum time do G4. Então, o Palmeiras empatou e perdeu pro Mirassol, empatou e perdeu pro Cruzeiro, perdeu 2 vezes pro Flamengo. Mas o campeonato não é só o G4. Não, mas tudo bem, mas se o cara quer ser campeão, por que ele não pontua esses erros? Que se ele tivesse pelo menos ganho um jogo do Flamengo, a história seria outra, ele estaria lutando pro título. Sim. Se tivesse ganho do Vitória. Então, assim, essa transferência de responsabilidade, o Abel, ele demonstra, nos 5 anos que ele está aqui, que ele é
o melhor treinador que tem no país, né, no Brasil, até o momento, e o pior perdedor. Isso ele demonstra se desde você aceita perder, sim? Não é, não. Eu não aceito perder. Eu não aceito perder, mas eu não transfiro a responsabilidade. Não, mas internamente ele pode, de repente, estar fazendo. Não estou falando que ele está certo. O árbitro tem culpa. Para mim, tem muitas coisas, atitudes que ele tem que eu não concordo. Eu também. Isso que eu tô falando. Mas peraí, tem outras coisas que eu concordo também que ele está falando. Mas eu também. Eu só tô falando que é isso que eu tô falando, não é só isso aí. A arbitragem tem culpa que ele não foi, ele não conseguiu colocar o time para ganhar do Vitória. Qual que é a culpa do árbitro nessa? É culpa só do Abel? Não são dos jogadores que acontece? Mas peraí, então, se ele é o treinador, por que não ganhou? Também isso. Mas só que ele vai blindar isso, Renato. O Abel, uma coisa que eu percebi, eles já se acertaram, obviamente, mas o Abel falou de arbitragem. A Leila falou que não, que eles foram incompetentes. Cada um escolhe o discurso que é mais apropriado, não é? E o apropriado é esse. O Palmeiras deixou a desejar na reta final. Infelizmente. Não, acho que foi. Porque só dependia dele. Tava 4 pontos à frente, então, Renato, qual que é o asterisco? Pergunta pra ele. Vamos lá, André Hernan. Informação, então, sobre Gabriel Jesus. Qual é a novidade, Hernan? Bom, a questão do Gabriel Jesus é assim, ele tem muita moral com o Arteta, com o técnico que pediu a contratação dele do City para o Arsenal. Ele tá voltando agora, né? A gente, inclusive, aqui no Fala Fonte mostrou um vídeo da preparação dele, da recuperação dele. O Bruno até me falou lá no grupo que ele ficou no banco de reservas no último jogo do Arsenal, tá retomando. A ideia do Gabriel Jesus é, sim, permanecer no Arsenal, permanecer na Europa, tentar buscar, mas ao mesmo tempo ele sabe que o tempo é curto, porque o Gabriel Jesus entende que ainda tem possibilidades de seleção brasileira. Só que ele precisa o quê? De uma vitrine, que é mostrar a recuperação, mostrar que está apto, que pode ser um jogador a concorrer uma vaga para o Ancelotti para a Copa do Mundo. Então, esse é um ponto. Agora, a janela de janeiro vai ser muito importante para o Gabriel Jesus. Então, o Gabriel Jesus entende que, óbvio, a primeira ideia dele, a prioridade dele é permanecer na Europa, no Arsenal e tudo mais. Mas se de repente isso não acontecer, pode ter em janeiro uma análise dele, Gabriel Jesus, com seus representantes, familiares e tal, e ver possibilidades em outros, de respirar novos ares, como fez o Endrick, por exemplo, né? Sabendo que o tempo é cada vez mais curto, pensando em Copa. E aí eu perguntei, olha, volta e meia o nome do Gabriel Jesus aparece aqui de Palmeiras, que o Palmeiras quer, que o Palmeiras pode repatriar, pode pedir de novo uma contratação, um empréstimo, como o Palmeiras já fez em outras janelas. E a resposta que eu tive foi, o Gabriel Jesus, se decidir voltar ao Brasil, né, se de repente ele pensar com os familiares lá em janeiro, olha, uma volta ao Brasil pode ser um movimento interessante para ficar na vitrine, para a seleção brasileira, aquela coisa toda, é Palmeiras. Não, assim, a prioridade 00001 do Gabriel Jesus, num possível retorno ao futebol brasileiro, numa análise que será feita em janeiro, que vai ser muito importante na reabertura da janela, o Gabriel Jesus tem como prioridade voltar ao Palmeiras. Ele só vê o Palmeiras como possibilidade 0001, né? Óbvio que se de repente ele falar, topo voltar para o Brasil e o Palmeiras não quiser, não me parece que acontecerá isso, porque a presidente Leila tem um carinho muito grande, Anderson Barros, o próprio Abel gosta muito do Gabriel Jesus, seria um caminho natural, mas ainda não podemos bater o martelo. Atenção, torcedor do Palmeiras, não se empolgue, não tem nenhuma negociação em andamento. O que tem é um movimento de Gabriel Jesus repensar em janeiro uma possível respirar ares novos, e se for Brasil, é Palmeiras. Se for Brasil, é Palmeiras. Viu? É o caminho mais óbvio, assim, né? E eu duvido que o Palmeiras não vai querer, se pintar a oportunidade, não vai querer o Gabriel Jesus. O Jesus mesmo, né? Sempre que tem oportunidade, que conversa com a gente, que conversa com o João Castelo Branco ou com o Senise, os nossos repórteres por lá, ele fala dessa boa relação que tem com o Palmeiras, e o Hernan, então, tá atualizando essa informação pra gente, a pedido do nosso chat. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. É claro, primeiro falando sobre o jogo de ontem, que o Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a apresentar um bom futebol.
infelizmente tarde, né? Porque tivemos algumas rodadas aí apresentando um futebol bem fraco. E aí ontem, mesmo com 1 a menos, o Palmeiras conseguiu ser muito consistente, tanto na defesa. É claro que a gente fizemos os 2 gols, né? No primeiro tempo ali. E ainda tínhamos o Piquerez já foi no finalzinho do primeiro tempo. Foi expulso corretamente. E, cara, eu sinceramente concordo com o Abel que tem asterisco sim, tem muita manipulação sobre a arbitragem, mas a gente tem que ser justo também, porque o Palmeiras vacilou demais. É claro, não deu o pênalti contra o Vitória, sim, mas o Palmeiras fez um jogo fraco, não podia depender de um lance, tinha que ter feito muito mais. Contra o Santos também, a mesma coisa, não podia depender de um pênalti. Ia mudar, ia ganhar um ponto. Correto. Só que o Palmeiras caiu muito de produção, muito. E a gente não conseguia entender o porquê. Aquele time estava goleando e do nada passou a não jogar nada. E aí ontem a gente viu o Palmeiras voltando a fazer um bom jogo, uma boa exibição do futebol. Mas infelizmente já era tarde. Então, assim, eu concordo que tem o problema com a arbitragem. Sim, tem manipulação, isso aí é fato. Agora, a gente também não pode tirar a responsabilidade do Abel, sim, e não conseguir, né? Tanto do Abel quanto dos jogadores, não conseguir fazer o time jogar, enfim. Mas vamos falar de coisa boa, né, cara? Gabriel Jesus no Verdão de volta. Bom, rapaziada, como o André Hernan falou aí, cara, não tem negociação já iniciada, mas é muito claro a vontade do Gabriel Jesus voltar ao Brasil e, voltando ao Brasil, voltar a vestir a camisa do Palmeiras. Já deixou isso muito claro há muito tempo. Teve mídia aí flamenguista querendo falar que ele iria para lá, mas negativo. Ele volta assim para o Verdão. E o que faz a gente acreditar muito nessa possibilidade? É a Copa do ano que vem. Então, o Gabriel Jesus, ele nem quer pleitear, ele quer uma vaga ainda nessa seleção do Carlo Ancelotti. Então, para onde ele iria para ter um protagonismo? Aqui para o Palmeiras. Ele viu já o exemplo do Vitor Roque, que tinha muito tempo que não era convocado, voltou para o Palmeiras, conseguiu desenvolver um bom futebol e merecidamente foi selecionado para voltar, né, a vestir a camisa da nossa seleção. Então, a possibilidade é muito grande do Gabriel Jesus voltar focando, né, voltar para a vitrine e conseguir essa vaga na seleção brasileira na Copa de 2026. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, você concorda, discorda, enfim, compartilha com a gente aí o seu comentário, a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho, porque todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras. Se você puder deixar o like, não custa nada, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando as matérias, informações, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.